Olá, estamos aqui na Educação Inclusiva no Educa Recife. Hoje, como todo mês, estamos vivendo um momento importante do Outubro Rosa. Então, estamos vivenciando um mês importante com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama. Então, você que é mulher, você que é filha, você que é o pai responsável pela casa, o homem, sempre tem uma mulher na sua vida. Então, vamos evidenciar esses cuidados para que não deixemos passar. Então, câncer de mama, essa prevenção, esse toque diário é muito importante. Mas vamos para a nossa temática. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a professora Adriana Maria. Tudo bem, Adriana? Olá, Ivana, tudo bem? É uma alegria estar aqui. Eu que agradeço a sua presença, a sua contribuição, certo? Obrigada. Ok, vamos lá, gente. E a educação inclusiva? Onde você pode encontrar a educação inclusiva? Diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h. E temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. Ou no YouTube, no canal do Educa Recife. Mas vamos começar a pensar nessa inclusão, nessas iniciativas no contexto escolar que promovem a inclusão. Não é isso, Adriana? Sim. Hoje a conversa vai ser sobre o olhar da professora Adriana Maria. Esse olhar, quais são essas iniciativas para você, professor, para você que está em casa, família, que olhar, que iniciativas são essas que podemos aplicar no nosso cotidiano, promovendo essa inclusão? Transformar a escola em um espaço inclusivo significa contribuir para que todos tenham a oportunidade de desenvolver suas habilidades, potencialidades, valores de respeito ao outro e às diferenças. Então, transformar a escola, e o que é transformar? Será que é só o espaço físico, Adriana, essa transformação? Sim, Ivana. Nós não falamos dessa transformação do espaço físico, não é apenas. É importante ter rampa, ter acessibilidade em todos os aspectos, mas a acessibilidade maior, ela é construída. Eu gosto sempre de refletir sobre construída quando fazemos pontes, não é? Quando estamos ligando, não é, um aluno a outro, Perfeito. O aluno ao professor. E isso é muito importante. Então, essas iniciativas, elas devem acontecer diariamente, de forma bem natural, né? E a cada momento de vivência na escola, seja no início da aula, na correção de uma atividade, essas habilidades dos nossos alunos com deficiência deve ser evidenciada, para que os outros alunos vejam que eles também têm habilidades e potencialidades, e também aqueles colegas professores que ainda não perceberam que eles são capazes. Exatamente. Então, essa palavra transformar a escola vai além da estrutura física, porque às vezes a estrutura física não está ao seu alcance, mas a sua prática, as suas iniciativas, isso sim está ao seu alcance, está dentro da sua prática. Mas quando falamos de habilidades e potencialidades, o que é que podemos entender sobre isso? Eu trouxe um exemplo bem prático para falar sobre habilidades, considerando um caso bem simples sobre habilidades, como, por exemplo, um estudante nos anos iniciais vai aprender a ler e a escrever. Quando ele domina esse processo, podemos falar que ele apresenta as habilidades de ler e de escrever. Então, essa habilidade foi contemplada nesse momento, não é isso, Adriana? Sim. E sobre potencialidades, vamos entender melhor. Na educação inclusiva, o ponto de partida deve ser as singularidades do estudante, com foco em suas potencialidades. E que as estratégias pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, habilidades e necessidades de cada um. Como traz aqui
que o ponto de partida é a singularidade. Então, cada estudante, ele tem sua singularidade, ele tem a sua necessidade específica. E dentro dessa educação inclusiva, isso precisa ser evidenciado. Não é isso, Adriana? Sim, Ivana. Então, quando se fala de singularidade, requer de nós, educadores, uma certa sensibilidade, não é? Isso. Uma percepção a mais, porque nós não estamos avaliando ou percebendo o grupo num todo, não é? Mas perceber a habilidade e essa singularidade de cada indivíduo. E os nossos alunos com deficiências também devem ser percebidos. E traz a sua própria potencialidade, como Sim. todos os outros. E podendo também fazer parte das mesmas experiências das aprendizagens. Isso. Então, vamos agora para o olhar. Como isso acontece na prática, na sala de aula da professora Adriana? Então, ela vai trazer um pouquinho para a gente qual a importância do professor saber adaptar uma atividade para a sua turma, considerando o processo de inclusão. Nesse processo, né, de adaptar a atividade é muito importante. Então, na minha sala de aula, eu não começo uma atividade com um aluno com deficiência, não começo com os demais, sem a presença de um intérprete, do professor intérprete. Então, todos têm a mesma oportunidade Sim, de sim. aprendizagem, todo mundo precisa ter aquele Sim. tempo respeitado. Respeitado, não é? E então a atividade ela deve ser iniciada com a presença do intérprete para que este nosso aluno ele não perca nenhum detalhe, ele entenda o que está sendo desenvolvido e ali ele também exerça as suas habilidades. Isso no caso do estudante surdo. Surdo. Você quer... Sim, sim. Pronto, sim. então você já teve esse momento, Sim, esse momento. com esse estudante. Sim. E como foi que os outros estudantes aceitaram isso, ou então passaram a respeitar muito mais por causa do seu olhar inclusivo, sensível ao estudante? Esse momento, né, de aceitação, ele não vem de primeira mão. Sim. Ele é construído no dia a dia. Então, quando eles estão ali na sua ansiedade, né, como estudante, de começar logo a atividade, o exercício de verificação da aprendizagem, e o professor chega e fala assim, nós não vamos começar agora, antes que a professora, a intérprete, entre na sala, não é, e possa dar essa continuidade com o aluno, não é, tal. Então, quando isso é falado, eles começam a entender, não, a avaliação, o exercício de verificação da aprendizagem só começará, essa atividade aqui, a professora só vai responder quando a intérprete estiver na sala. Então, eles aprendem a esperar e a entender que a presença daquela intérprete, daquele intérprete e aquele aluno ali é importante, tanto quanto eles. Entendi. Além de ter um trabalho para que todo mundo se acalme, essa história de ansiedade está realmente nesse público de adolescente, né? É muito visível e notório. Então, assim, começa logo, professora, essa atividade, essa prova. Sim. Entendi. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre evidenciando isso, que todo estudante, eles sentem os mesmos direitos. E ele precisava, sim, no caso que a professora trouxe, o professor precisava do intérprete para o estudante. Então, se a Adriana, que foi o que ela trouxe da experiência, se ela fosse entregar a prova, então como seria esse momento dessa verificação, se o intérprete não estava ali para acompanhar aquele estudante que ele também tinha? Não poderia deixar para depois, não é isso, Adriana? Tinha que ser no mesmo momento. E é interessante, Ivana, colocarmos, né, ter o intérprete como parceiro mesmo, né? Isso. Então, eu sempre gosto de chamar, né, seja o intérprete ou a intérprete, de professor. Isso. Porque ele está ali sendo o professor para aquele aluno, e ele é professor. Então, isso é muito importante. É a minha parceira, é o meu parceiro. E aí, nós vamos começar juntos. Então, vem todo um respeito, não é? No todo. Porque mesmo o intérprete ele sendo fiel ao que o professor está passando, porque ele só vai poder repassar aquilo que foi dito pelo professor, mas ali ele está repassando o seu ensino. Sim. Exatamente. Vamos agora para mais uma contribuição com
a nossa professora Adriana Maria, que eu estou muito agradecida por ela estar aqui, trazendo um pouquinho da sua vivência em sala de aula com essas iniciativas. Como despertar o olhar dos demais professores para as habilidades do estudante com deficiência? Quando eu falo isso, é porque tem muitos professores que ainda usam essa palavra. Eu não estou preparado para isso, eu não consigo. Eu não sei trabalhar ou com um estudante surdo, ou com um estudante com qualquer que seja a deficiência. Então, como é que você, na sua prática, você desperta esse olhar para os demais professores? Ivana, como falamos antes, nós temos que ter um olhar, uma percepção maior. E aí, quando percebemos que um aluno autista, ele já começa a desenvolver a escrita, ele consegue ler, é uma habilidade. Então, por que não oportunizar este momento que ele já desenvolve e é uma habilidade que os outros também têm? Então, ao invés de pedir para o representante da turma, o protagonista que está lá, não é? Que geralmente o professor se dirige a esse aluno que é mais, tem mais desenvoltura, fica mais à vontade. Sim. E aí, por que não pedir para este aluno, não é? Entregar uma lista de frequência, algo ao professor que ainda tem tanta dificuldade de trabalhar, não é? E perceber as habilidades que aquele aluno tem. Então, eu já vivenciei essa experiência e ela é muito legal quando percebemos, não é, que o colega não sabia, que o aluno com deficiência sabia ler e escrever, e ele disse, eu só soube que ele escrevia, que ele lia porque a professora tal, não é? Eu cito isso porque eu vivenciei essa experiência, Sim. me mandou ele entregar a lista de frequência e ele assinou o nome na minha frente. Então, foi aquele momento de reconhecimento que o aluno com deficiência é capaz de ler e escrever. Então, a sua prática, essa sua iniciativa despertou, não só neste professor citado, como aonde ele chegar, que ele compartilhar, o estudante com deficiência vai ser visto com outro olhar e entender que ele também é capaz, dentro das suas limitações. Não é isso, Adriana? E foi isso que você conseguiu fazer nessa sua prática. Sim. E traz uma alegria muito grande quando fazemos isso. Muito, porque o estudante ele fica esperando o seu feedback. Muito bem, parabéns, você conseguiu. Então, nesse momento, além de você, ainda passou mais um professor a oportunizar. Sim. Não é isso? E outra, com certeza, isso foi contemplado na escola por inteiro. Sim, isso acontece, minha gente. Então, vamos praticar, né? Esse olhar perceptivo. Isso é muito importante. E os colegas também, sem dúvida, começam a entender que o outro é capaz, que ele consegue. Cada um, eu volto a falar, você, professor, que conhece seu estudante, você sabe aonde ele pode fazer parte daquela atividade, seja numa assinatura, seja no recorte, seja um trabalho em equipe. Vão lá na frente, faz essa exposição e inclui. Esse seu olhar de incluir vai fazer toda a diferença no contexto de inclusão. Sim. E como informar para os estudantes que o aprendizado e o desenvolvimento intelectual de um estudante surdo ou com qualquer outra deficiência, eu estou falando surdez porque ela trabalhou e vivenciou muito, que é importante tanto quanto todos os outros, que não é só você que tem a importância, você é aquele filho, na família, mas quando chega na escola, você é importante tanto quanto os demais, não é isso? E como é que fazer isso para que ele entenda que isso é importante e aproveitando para você deixar sua mensagem, não só para esses estudantes, mas para os professores, para as famílias, para os gestores. Aqui tivemos a presença de Sandra Gaspar, da coordenadora Carolina. Então, assim, cada um com seu olhar de inclusão. Então, a Adriana, aproveitando esse contexto, ela vai deixar uma mensagem que é possível incluir, é possível ter essas iniciativas. É muito importante quando estamos em uma determinada atividade e percebemos que aquele aluno, ele pode desenvolver e você já começa a distribuir as tarefas, e envolve ele, seja para limpar
uma cadeira, seja para pregar um cartaz que ele consegue. Quando ele faz isso, ele demonstra para os outros que ele é capaz e ele faz parte dessa equipe. Então, sendo nós alunos, professores, gestores, é muito importante nesse momento pararmos, né, e termos a tranquilidade, né, do momento e perceber cada indivíduo com suas particularidades, singularidades e propagar, né, esse bem maior, que quando fazemos isso, nós estamos primeiro alcançando a nós mesmos e aos demais também. Exatamente. E obrigada a você que esteve até aqui conosco, a você, Adriana, pela sua contribuição, pela sua vivência. Eu que agradeço, Ivana. Obrigada. E não vamos esquecer, gente, do Outubro Rosa, dos cuidados. Se cuidar também é um ato de amor. Sinta e toque suas mamas no dia a dia. Não deixe para depois o que pode ser prevenido hoje. Obrigada e eu aguardo vocês no nosso próximo momento.